Olá, uma boa tarde a todos. O Botafogo treinou pela manhã e viaja agora à tarde para Santa Catarina. Amanhã, o vice-líder do Brasileirão enfrenta o Criciúma às 4 da tarde. O técnico Arthur Jorge tem uma boa notícia no ataque. Tiquinho Soares voltou a treinar com o grupo e está à disposição para essa partida. Tiquinho, que foi desfalque nos últimos 2 jogos, pois tinha sido liberado para ficar com a família depois do falecimento do pai dele, o seu José Nilton. Por falar no camisa 9, o Botafogo anunciou a renovação de contrato do atacante. O novo vínculo do Tiquinho Soares vai até o fim de 2026. Ele que está no Botafogo há 3 temporadas e já marcou 41 gols pelo clube. E ó, Botafogo abre a 11ª rodada do Brasileiro, vai encontrar o Criciúma fora de casa. O jogo já é amanhã, 4 horas da tarde, gente, cedinho esse jogo. E o foco, claro, é recuperar a liderança. Ô Pedrosa, eu já falei aqui desde o início, quando o Botafogo nem estava livre. Eu falei, Botafogo, muita gente da imprensa não vai falar, tá bom, cada um dá a sua opinião. Opinião é igual o Bumbum. Botafogo vai brigar esse ano, de novo, é a minha opinião, e eu continuo achando. Você também acha isso, que o Botafogo vai brigando, ou você acha que essas primeiras rodadas ainda tá ajustando, manobrando os carros nas vagas e daqui a pouco o negócio... Não, eu tenho certeza que o Botafogo vai brigar. O Botafogo, ele tá maturando, Fernanda, desde o ano passado, e vocês vão se lembrar que eu falei muito isso aqui, sobre criar casca para ser campeão, sobre se acostumar a disputar grandes coisas. E o Botafogo tá fazendo isso desde o ano passado. Tragédia? Tragédia. Mas a tragédia fez com que o Botafogo criasse uma casca de uma equipe mais experiente para entender esses momentos. Se fosse o time de 2023, por exemplo, daquele segundo turno, nessa partida agora contra o Atlético Paranaense, sim, eu duvido que o Botafogo teria feito aquele gol no final e se superado. Então o Botafogo está criando casca, não sei se vai ser campeão brasileiro, não sei se vai ser campeão da Libertadores, não sei se vai ser campeão da Copa do Brasil. Mas o fato é que, para mim, o Botafogo é favorito e tem chances de ganhar pelo menos um desses 3 títulos. E no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato mais longo, com o elenco que o Botafogo tem hoje, que eu acho até melhor em material humano do que o do ano passado, um grande técnico como é o Arthur Jorge, que consegue jogar dentro e fora de casa da mesma maneira, mesmo fazendo alguns retoques, eu vejo o Botafogo com um time sim para poder disputar esse título do Campeonato Brasileiro até o final. E a torcida recebeu uma boa notícia ontem, ou anteontem. Na semana passada anunciou a renovação e muito mais não era um fim de vínculo chegando, mas muito mais por um ajuste de salário para um cara que está sendo importante na temporada, que é o Júnior Santos. Foi anunciada a renovação dele na semana passada. Essa semana chegou a vez do Tiquinho, o Botafogo se organizando aí para encontrar os jogadores que tem o seu vínculo se encerrando. O Tiquinho era um dos poucos dessa temporada que tinha um vínculo terminando no final do ano e renovou até 2026, Vini Casagrande. Embora não esteja vivendo seu melhor momento com a camisa do Botafogo, mas eu não tenho dúvidas que outros clubes estavam de olho no Tiquinho Soares. E o torcedor do Botafogo, a diretoria também, precisa se acostumar com isso. A partir do momento que jogadores se destacam com a camisa do Botafogo, não só no futebol brasileiro, mas no futebol sul-americano, isso chama a atenção de outros clubes. E quando chama a atenção de outros clubes... Saúde, Pedro. Perdão. E quando chama a atenção de outros clubes, isso faz o quê? Obriga o Botafogo a dar uma valorização a esses atletas. Isso é normal, faz parte do futebol. Aconteceu com o Júnior Santos, o Cruzeiro veio firme nele, mas o Júnior Santos... né? O Júnior era porque... É isso, mas o Júnior Santos sempre deixou claro que ele gostaria de ficar no Flamengo. Tanto é que ele mandou um recado pro John. No Botafogo, desculpa. Ele mandou um recado pro John. Alô, John, quero a renovação. E aí aconteceu. É normal, faz parte do futebol. O jogador se destaca, automaticamente ele precisa ser valorizado. E tem um outro cara que a gente fala muito nesse programa aqui, o Lucas Pedrosa, que tem sido um destaque na temporada, até pela sua versatilidade, e que também, nós trouxemos aí, o pessoal do Futemais trouxe, que também se encerra o contrato dele no final do ano, que é o Tietê. E aí, será que ele é o próximo a renovar aí com o Botafogo? Será que o Botafogo vai renovar com ele? O que será que vai acontecer? O Tietê, que a gente sempre fala por aqui, o Tietê que é um cara importantíssimo aí, até pelas escolhas do Arthur. Tem colocado ele como capitão alguns jogos e mexe numa dinâmica dele, sem mexer, levantar a plaquinha e trocar jogador, Lucas Pedrosa. Se não quiser... Esse eu quero. Tô precisando. É o quê, garoto? Se não quiser... Olha, vai cair com uma luva. Aonde? Lá no meio campo. Tá louco? Eu vou lá, olha aqui. Tietê já mora no Rio, entendeu?
olho no Coutinho? Você tá de olho Deixa no o meu Coutinho. tchê lá, não tô não. O que eu falei aquele dia? Não quero entrar nessa briga, não falei? É igual o bonitão lá, não, mas pode ficar, é teu, vocês são amores. Eu não quero me meter nessa história. Se quiser, tem meu lugar. tchê, não. Mas eu acho que seria um grande erro do Botafogo se o Botafogo não renovasse o contrato com o Tietê. Não só pela experiência, por ser um cara altamente campeão, mas porque ele tem desempenhado em alto nível há muito tempo com a camisa do Botafogo, desde o momento que ele chegou. Para mim é um dos jogadores mais versáteis, é ambidestro, tem uma consciência tática muito grande, é o tipo de jogador que qualquer treinador, na minha visão, gostaria de ter no elenco. O Botafogo tem que correr e fazer de tudo para renovar esse contrato com o Cadê Tietê. meu moleque? Muitos torcedores estão vendo imagens de torcedores vascaínos falando assim na internet: ah, O Felipe Coutinho pediu o Alan no Vasco e o Alan vai pro Vasco. É só romper aquele pré-contrato lá que ele pode ser jogador do Vasco. Olha só, o Alan é só chegar aqui no Vasco. Vai vir com o Vasco, com o Coutinho e com também o Souza, olha só. Inclusive, treinaram os três juntos hoje, olha só, tem coisa, olha o Vasco contratando o Alan, não vai pro Botafogo coisa nenhuma. o Botafogo tem 2 contratos assinados a partir do dia 1º de julho com atletas, Igor Jesus e Alan. Então, a partir do dia 1º de julho, os 2 atletas já assinaram pré-vínculos, dizendo que, a partir do dia 1º de julho, quando terminará os contratos dos 2 com as atuais equipes, eles poderão vestir a nossa camisa. Daqui a 10 dias, já terá tanto Alan quanto Igor Jesus oficialmente como atletas do clube. Oficialmente eles não podem ir no Espaço Lunier, porque eles possuem contratos com as suas atuais equipes. Mesmo com pré-contrato assinado, ainda eles não são hoje jogadores do Botafogo, porque os vínculos ativos deles estão ainda como atletas das suas equipes anteriores lá no mundo árabe. Mas a partir do dia 1º de julho, eles são jogadores do Botafogo, eles serão jogadores do Botafogo. Mas e esses boatos malucos aí que a gente tá vendo na internet toda hora? Como vocês falaram, são boatos. E para eles saírem hoje do Botafogo, tanto o Alan quanto o Igor Jesus, qualquer equipe tem que indenizar o Botafogo. E não é uma indenizaçãozinha assim, é você contratar os jogadores. Porque a partir do 1º de julho, quando eles não serão mais atletas dos seus clubes atuais, eles já serão jogadores do Botafogo, eles não terão um dia livre no mercado. É a mesma coisa de você ter acabado seu contrato de aluguel com uma casa, no dia seguinte você já ter outra para morar. É a mesma coisa que a gente tem hoje com o Alan e com o Igor Jesus. A partir do dia 1º de julho, eles já serão jogadores do Botafogo. E se algum outro clube quiser um dos 2, tem que negociar diretamente com o Botafogo. Não é simplesmente rasgar um pré-contrato. Isso não existe, amigos. Isso não existe. Um pré-contrato tem a força de um contrato. Só você assina um pré, porque quando você fez esse acordo, eles estão com vínculos com os clubes que eles estavam jogando. Mas terminou o vínculo ali no dia 30, no dia 1º, eles já serão jogadores do Botafogo. E o clube está tranquilamente aguardando os atletas a partir do dia 1º de julho, oficialmente, para eles aparecerem em fotos e até mesmo serem anunciados pelo nosso clube. Até, eles podem ir no Espaço Lunier antes disso? Poderem, eles podem, mas é aquele detalhe, não vão poder aparecer em imagens, você tem que ter todo o cuidado possível, porque contratualmente eles pertencem ainda, neste momento, às outras equipes. O Alan, que é ainda, até o dia 30, jogador do Al-Wahda, e o Igor Jesus, jogador do Shabab Al-Ahly, ambas equipes dos Emirados Árabes. Então, não fiquem entrando nessa pilha, não, de torcedores de outros clubes achando que, principalmente o Alan, vai para o Vasco da Gama. Não vai, gente. O Vasco, para levar o Alan, tem que chegar em um acordo com o Botafogo para eles pagarem uma quantia bem importante, né? Não é basta o Felipe Coutinho querer que o Alan vá para lá.